I love you. Não, não, não. Não é esse tipo de NPC que queremos falar hoje. A ideia de que nossa realidade pode ser uma simulação criada por uma civilização avançada é uma especulação e conceito discutido na filosofia, ciência e ficção científica. Essa ideia ganha força se considerarmos que estamos vivendo num sistema estelar jovem, num planeta adolescente e numa civilização que mal saiu das fraldas cósmicas. Sendo assim, a probabilidade de que existam civilizações muito mais avançadas que a nossa é muito maior do que a hipótese de sermos o melhor biscoito da galáxia. It would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Por outro lado, a matéria, na sua realidade mais fundamental, é feita de informação. Mas informação não é a base dos sistemas computacionais? Somos mesmo NPCs? Bora expandir a consciência? Calma, sem assuntos religiosos aqui. A gente brinca apenas no campo da filosofia. A ideia de que estamos numa Matrix criada por ETs avançados é um conceito que gera muitos debates na ciência e na ficção. Se essa hipótese fosse verdadeira, nossa realidade seria composta por elementos e tecnologias muito além do nosso conhecimento atual. Em tal cenário, não seríamos feitos de matéria convencional, mas sim de informações ou bits dentro dessa simulação. Seríamos personagens ou entidades dentro de um programa que simula nossa realidade, e nossos pensamentos, ações e experiências seriam parte desse sistema simulado. É importante dizer que a compreensão atual da realidade é baseada em princípios da física, cosmologia e biologia, que não exigem a existência de uma simulação avançada. Mas essa hipótese existe? Segundo o filósofo Nick Bostrom, a chance de estarmos vivendo em uma simulação computacional é significativa. Tão significativa que pode ser até maior do que a ideia de uma realidade palpável. Ou seja, a chance de seu cachorro ser feito de bits é bem maior do que ele seja feito de carne, osso, pelos e cocô. Bostrom argumenta que uma civilização avançada poderia ter a capacidade de criar simulações convincentes da realidade, considerando seu avanço na tecnologia computacional. Se essas simulações pudessem ser criadas, é provável que várias delas fossem criadas. Ou seja, a probabilidade de estarmos vivendo em uma realidade simulada seria maior do que a probabilidade de estarmos em uma realidade original. O argumento de Bostrom é baseado em duas proposições principais. Primeira, as civilizações avançadas têm a capacidade de criar simulações complexas. Nós, inclusive, poderemos alcançar essa tecnologia ainda neste século. Segundo, tais civilizações provavelmente teriam incentivos para criar simulações. Imagine que os historiadores da década de 2080 tentem simular uma civilização maia ou egípcia para ampliar seus conhecimentos sobre a época. Seria incrível, não? Se isso fosse verdade, nossos criadores e deuses podem ser feitos de carne e osso, e nós, como simulação, somos feitos à sua imagem e semelhança. Sem querer ser antropocêntrico, mas já sendo, nós fomos e somos realmente uma espécie incrível. É notável a capacidade de inovação e adaptação da humanidade ao longo da história, passando pelo uso da eletricidade, computação, genômica, biotecnologia, exploração espacial, nanotecnologia e desenvolvimento de inteligências artificiais. Mas se existirem civilizações alienígenas na nossa galáxia, são grandes as chances de algumas delas serem mais avançadas que a nossa. E existem várias razões para essa suposição. Idade da galáxia. Acredita-se que a Via Láctea tenha se formado relativamente cedo na história do universo, não muito tempo após o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás. A Via Láctea teria dado seus primeiros vislumbres de existência apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Vamos relembrar algumas datas. Formação do Sistema Solar, 4,6 bilhões de anos atrás. Origem do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos. Início da vida na Terra, 3,5 bilhões. Primeiros hominídeos, de 2 a 3 milhões de anos atrás. Homo sapiens, 200 mil anos atrás. Tem um enorme hiato entre o surgimento da galáxia e esses eventos, não? São 9 bilhões de anos de hiato.
Isso sugere que pode ter havido civilizações que se desenvolveram milhões ou até bilhões de anos antes da nossa, o que daria a essas civilizações uma enorme vantagem temporal no desenvolvimento de tecnologias avançadas. Vamos abrir um parênteses agora? Se estamos mesmo numa simulação, não teríamos nenhum conhecimento real sobre a natureza do universo ou a sua idade, afinal, todos os bilhões citados até agora foram simulados. Números astronômicos. A Via Láctea contém entre 100 e 400 bilhões de estrelas, e cada estrela pode potencialmente ter planetas e suas respectivas luas. Isso resulta em um número inimaginável de corpos celestes que podem ser adequados à vida somente aqui na Via Láctea. Com tantos candidatos assim, é razoável supor que alguns tenham desenvolvido vida e civilizações. Numa estimativa conservadora, com base nas observações de exoplanetas, estima-se que uma proporção significativa das estrelas podem ter sistemas planetários. E uma parcela desses sistemas podem conter planetas rochosos na chamada zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para a vida como a conhecemos. Isso poderia traduzir em bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Numa estimativa otimista, alguns cientistas fazem projeções ainda mais espetaculares, sugerindo que o número total de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea poderia ser muito maior, possivelmente na casa dos bilhões ou até trilhões. Apesar de termos encontrado até agora apenas 100 planetas parecidos com o nosso, as projeções conservadoras apontam pelo menos 17 bilhões de terras apenas na Via Láctea. 17 bilhões. Evolução tecnológica. A história da evolução científica na Terra mostra que a tecnologia tende a progredir ao longo do tempo. Com a aceleração do progresso da ciência que observamos em nossa própria civilização, é lógico supor que civilizações mais antigas tenham tido tempo para desenvolver tecnologias avançadas. Quando Elon Musk foi perguntado sobre as chances da nossa realidade ser a realidade original, ele disse que essas chances são de 1 em bilhões. It would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Neil deGrasse é um pouco mais conservador e acha que a chance de estarmos na realidade original versus uma realidade simulada é de 50-50. E uma chance de 50-50 de que tudo que experimentamos seja artificial ainda é bastante alta. Minhas amigas e amigos, as chances de sermos NPCs conscientes só aumentam. Mas o conceito de simulação está restrito apenas a sistemas computacionais? Várias interpretações e teorias têm sido propostas para considerar de que maneira nosso universo pode ser uma simulação. Existem outras hipóteses além do universo computacional. Universo holográfico. Sugere que toda a informação do universo está contida em uma superfície bidimensional, que se comporta como uma espécie de projeção tridimensional. Essa teoria se baseia em conceitos da física teórica e é apenas mais uma abordagem matemática para entender a natureza da realidade. Teoria da simulação fracionada. Essa teoria sugere que o universo é uma simulação fracionada, o que significa que partes específicas da realidade podem ser simuladas independentemente. Essa teoria se sustenta no chamado princípio da parcimônia, também conhecido como navalha de Ockham, um princípio filosófico que sugere que a realidade mais simples é a mais provável de ser verdadeira. Temos que concordar que essas duas hipóteses e a teoria do universo computacional poupam um bocado de energia. A natureza, seja ela intencional ou casual, parece sempre procurar o caminho de menor gasto energético. Universo quântico de informações. A física quântica levou a especulações sobre a natureza da informação no nível fundamental da realidade. Alguns teóricos argumentam que a realidade pode ser intrinsecamente relacionada à informação quântica. A ideia é que partículas subatômicas, como elétrons e quarks, podem ser vistas como portadoras de informações. E a realidade fundamental pode ser explicada em termos de processos e interações informacionais a níveis subatômicos. Essa perspectiva é baseada em conceitos da mecânica quântica, onde as partículas podem se comportar de maneira ondulatória e probabilística. Portanto, em um nível mais fundamental, a matéria é compreendida como uma forma de informação quântica.
Então, nada nos impediria de brisar sobre a analogia entre os bits da computação e a física quântica, especialmente a ideia de que os bits do mundo real podem ser unidades de energia. A interpretação ontológica da mecânica quântica sugere que as partículas subatômicas não têm propriedades definidas, como posição e energia, até que possam ser observadas, e que as probabilidades representam nosso conhecimento limitado dessas propriedades. Pensando dessa forma, a energia pode ser vista como uma medida de presença ou ausência de partículas em diferentes estados e campos quânticos. Desse ponto de vista da física quântica e da perspectiva que a informação é fundamental, a distinção entre simulação e realidade pode se tornar bastante complexa e difusa. Se a informação é a essência subjacente da realidade, então tanto a simulação quanto o que consideramos realidade objetiva poderiam ser manifestações de processos informacionais em diferentes níveis de complexidade. No início, o universo estava lá, inativo em sua singularidade, e alguém em algum lugar decidiu inicializar um programa. E nesse programa, o nosso programa, todas as leis do universo, eletromagnetismo, força gravitacional, velocidade da luz, constante de Planck, número de Avogadro, recebem um valor, juntamente com muitas outras regras que governam o comportamento de tudo que existe. Tudo faria parte do nosso programa, até a própria consciência. A natureza é matemática. Olhe para a sequência de Fibonacci. Você obtém a sequência de Fibonacci somando dois números anteriores na sequência. Então 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 2 é igual a 5, 5 mais 3 é igual a 8 e assim por diante para sempre. Você obtém a proporção áurea dividindo dois números consecutivos da sequência. Por exemplo, o número 89 é um número de Fibonacci e o próximo número na sequência é 144. 144 dividido por 89 é a proporção áurea, cerca de 1,618. Vemos números de Fibonacci e a proporção áurea em todos os lugares. À medida que as árvores crescem, o número de galhos que se formam é um número de Fibonacci. A razão de abelhas fêmeas para abelhas machos em uma colônia é um número de ouro, 1,618. O corpo humano também segue a proporção. A maioria do nosso corpo segue os números 1, 2, 3, 5. Um nariz, 2 olhos, 3 segmentos de membros, 5 dedos. Até mesmo uma molécula de DNA mede 34 angstroms de comprimento por 21 de largura, ambos números de Fibonacci. Max Tegmark, um cosmologista do MIT, afirmou que essas rigorosas leis da física apontam para a possibilidade de uma simulação. Limitar a velocidade da luz seria uma boa maneira de impedir que seus Sims se aventurem muito longe de casa. Teremos duas opções: ou vivemos em um multiverso infinito de universos, no qual só o nosso deu certo, ou o nosso universo é uma simulação de computador, operada talvez por uma inteligência alienígena avançada. E nessa mistura doida de roteiros de Matrix e da Origem, poderíamos estar vivenciando uma simulação da simulação. Uma civilização capaz de criar simulações de universos não criaria apenas uma, mas muitas. Ora, se hoje já estamos fazendo simulações rudimentares e um dia talvez possamos criar um universo virtual, quem garante que não estamos no fundo de um fosso enorme de layers de simulação? As civilizações simuladas podem criar suas próprias simulações do universo e assim por diante, como bonecas russas da realidade. Confesso que enquanto escrevi esse parágrafo, eu contemplei o céu e me imaginei dentro dessas camadas de simulação. A sensação foi aflitiva, para dizer o mínimo. Um argumento conveniente para a teoria da simulação é que você não pode refutá-la. O Big Bang foi o boot da simulação. Não encontramos alienígenas porque eles não estão na simulação. Mas como os OVNIs aparecem, também viola as leis da física. Porque são programas operados pelos criadores da simulação e eles não precisam seguir as leis da física. Mas quem criou a simulação? Bem, essa é a grande questão. Quando você pensa no criador da simulação como uma inteligência onisciente que existe fora da nossa compreensão de espaço-tempo, soa muito parecido com descrever Deus, não?
E assim como você não pode provar que não estamos numa simulação, você não pode provar que não há Deus. Se algo miraculoso ou terrível acontece, você pode dizer que faz parte da simulação tão facilmente quanto pode dizer que faz parte do plano divino. O interessante é que muitos adeptos da teoria da simulação são ateus ferrenhos, descartando a ideia de Deus. E do outro lado, há muitas pessoas religiosas devotas que descartam a ciência comprovada, como a evolução e a idade da Terra. Quanto ao que acontece depois que morremos, simulação ou não, ninguém realmente sabe. Ambos os lados argumentam que a fé e a ciência não são compatíveis. Como sempre, uma bolha não considera as ideias da outra bolha. Se você acredita em Deus ou na teoria da simulação, a verdadeira questão é: qual a diferença? A teoria da simulação não é matemática, é filosofia. Não é física, é metafísica. E se estamos mesmo numa simulação de qualquer tipo, então de fato não conhecemos a real natureza do universo físico onde fomos criados. Se é que esse universo físico existe. Afinal, podemos estar vivendo numa espiral infinita de simulações sem fim nem começo, onde o tangível nem existe. Isso levanta questões profundas sobre a natureza da existência, da consciência e da realidade em si. Mas este canal não tem o propósito de trazer respostas, mas despertar perguntas. Então aqui eu passo a bola para você. Deixe um comentário sobre essa brisa elucubrante ou mande uma sugestão para outros temas, seja você um NPC ou um ser real. Mas o que é real? Power is growing rapidly. Right. We create simulations of worlds. We have video games with characters that are inside the video game. Right. Imagine a day where you can simulate a world so perfectly with life form, humans, so well that you can recreate every single neurosynaptic thought you could have, but now you're in the simulation on the computer. So, Including the perception of free will. And you don't have to have all the world existing there at all times. Right. That might be an unrealistic amount of computing power. Right. You just need enough of the world that they see around them. that they see around them. Right. So you want to start digging and, that's so and have it put the Earth there. There's a flag that goes up in the programmer, and they say, "Need more Earth." So Right. they put Earth beneath you while you keep the